Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Professor Caio aqui, orientador educacional do Polo Uninter. E, poxa vida, surgiu uma questão interessante, hein? A Lídice, olha só, eu adoro dúvidas. Eu gosto mesmo. Às vezes eu não tenho paciência para dúvidas que já estão respondidas, mas dúvidas que surgem e que despertam a gente para interpretar e para entender as coisas, essas são muito boas. E a Lídice, ela postou uma dúvida aqui muito legal, é título desse vídeo. Muita dificuldade em encontrar estágio. Qual o caminho possível? Vamos diferenciar primeiro, né? E esse vídeo aqui vai para todos os meus alunos aqui do Polo, para os alunos de outros polos. Vamos diferenciar primeiro os dois tipos de estágio possível de ser feito. Tá? Os dois tipos de estágio possíveis de serem feitos. Vocês têm o estágio não obrigatório e o estágio obrigatório. O estágio não obrigatório é aquele que você vai fazer de forma remunerada ou voluntária em alguma instituição da sua cidade. Ele não pode ultrapassar 6 horas por dia, 30 horas por semana, e ele não pode exceder o prazo máximo de 2 anos em cada CNPJ. Então, é aquele estágio que você faz, por exemplo, no CEMEI da tua prefeitura, no colégio particular da tua cidade. Você recebe um valor, aqui na minha região está 675 o valor de estágio, 95 aproximadamente de vale transporte, e você entra no mundo da sua área de atuação. É muito interessante, eu estimulo todos que tentem participar dessas atividades, quando possível, se estiverem precisando, mas é muito interessante. Essas atividades de estágio não obrigatório, vocês têm que procurar a prefeitura, ficar atento a processo seletivo, ficar atento em departamentos de educação, nas escolas, é uma coisa à parte, eu posso falar disso num outro vídeo depois. Neste vídeo eu quero falar em especial, em específico, sobre o estágio obrigatório. Tá? Com a pandemia já tendo uma queda no número de mortes, no número de contágios, neste momento, 44% da população plenamente vacinada, eu sou um deles, graças a Deus, tomei 2 doses, tive Covid depois de ter pego as 2 doses, como pessoa com comorbidades que sou, eu fiz uma cirurgia, tenho asma, tenho pressão alta, estou em sobrepeso, então assim, graças a Deus eu tomei a vacina, porque foi ela que me manteve firme pelo tempo em que eu permaneci isolado. Então com esse panorama não digo de fim de pandemia, mas de pandemia já entrando em declínio, muitas escolas estão voltando a atender, voltando a trabalhar. E você pode fazer os estágios na escola de novo. Pô, é legal. Em alguns vídeos eu até teci algumas críticas pontuais, principalmente pelo momento. Eu indiquei várias vezes nos vídeos que na verdade, assim, eu indiquei que não corroborava com a ideia de que alunos do meu polo fossem a campo durante aquele período onde nós tínhamos uma média lá de 17 mil, 15 mil, 14 mil mortes por dia, infectados, sem a vacina. Aquele era um contexto bem diferente. Bem diferente. Hoje não. Hoje dá para você voltar para a escola de forma segura. E como é que você vai conseguir voltar para a escola? Como que eu consigo, igual a Lid se perguntou, como que eu consigo encontrar o estágio? Você vai precisar ir de porta em porta. É estranho isso, né? Mas é o seguinte, eu sei que tem... Aqui na minha cidade, nós temos 2 colégios estaduais. Eu dou aula nesses colégios, eles conhecem a Uninter, conhecem nossos processos. Então os alunos não têm dificuldade de chegar lá e falar, olha, sou estudante Uninter. Nas escolas estaduais, depois que mudou de gestão, logo ali em fevereiro, março, abril, né, aí começou a pandemia, mas com a gestão nova, uma gestão mais acessível, nós não tivemos problemas com alguns alunos que deram início ao estágio antes da pandemia. Então aqui nós não temos esse problema.
Mas existem lugares que são muito grandes. De repente você está aí a 15 quilômetros do seu polo, ou você tá, tem escolas que são longe da localidade. Os caras, eu acho muito difícil, mas os caras ali, as pessoas, talvez elas não conheçam a Uninter. Pode acontecer, por maior que ela seja, existem situações e casos de regionalidades. A Uninter ela é muito conhecida na região sul do Brasil. Eu já conversei com alguns colegas, por exemplo, do Rio de Janeiro, e lá existem outras instituições que são mais fortes de nome. Isso não tá, mas existe. Então o que, que você tem que fazer para conseguir o estágio, para encontrar esse caminho? Você vai entrar no seu ambiente virtual, vai imprimir uma carta de apresentação, vai colocar todos os dados ali que são solicitados e vai procurar a escola. E vai chegar na escola e vai falar assim: oi, tudo bem, eu gostaria de falar com a pedagoga. A pedagoga vai te atender, eles, eu espero, né, que sejam gentis, porque eles já estiveram nesse lugar, no lugar do estudante, e aí você se apresenta. Meu nome é Caio, eu sou estudante de pedagogia, de história, de matemática, eu faço formação pedagógica em pedagogia, sou formado em administração e eu preciso fazer o meu estágio obrigatório. Essa escola fica próxima ao meu trabalho, ou fica próximo à minha cidade, à minha residência. Eu gostaria de saber se eu posso fazer o meu estágio aqui. E entrega a carta de apresentação para a pedagoga ou para a diretora, ou enfim, para o nome da pessoa que for ali a responsável. Essa pessoa vai pegar esse documento e ela vai já visualizar todas as informações. Bom, essa pessoa ela precisa fazer estágio na educação infantil, ela precisa ficar 20 horas em observação, ela precisa 8 horas em atuação, tal, não sei o quê. Se ela te fazer perguntas, você responde. Por exemplo, o que seria essa atuação? Aí você fala, é um momento de aplicação de plano de aula. Se for possível eu aplicar o plano, seria excelente. Se por conta da pandemia eu não puder aplicar o plano e a professora puder fazer isso, também é excelente. Vai surgir muitas perguntas. Por exemplo, ela pode perguntar também assim, o que aborda esse plano? E aí você vai falar, esse plano vai abordar o conteúdo que a professora estiver trabalhando. E aí você dialoga com ela, é conversa. Você vai ser um futuro professor, uma futura professora. Você precisa saber conversar com as pessoas, olhando sempre no olho, né? Com sinceridade. Aí ela vai te falar, e como é que você imagina fazer isso? Ou ela vai te entregar, tem muitas escolas que possuem já esse plano de pronto, do tipo assim, olha, estagiários podem vir de segunda, quarta e sexta nas primeiras aulas. Ou você conversa e fala, olha, eu tô livre, eu posso ficar aqui na escola o dia inteiro. E aí você fica 4 horas na escola. Aqui na minha cidade é muito comum isso, tá? O pessoal às vezes pega e fica o dia inteiro na escola, já mata ali algumas horas e tal, coloca nas fichas de frequência. Então é dessa maneira que vocês conseguem campo de estágio, batendo de porta em porta. Professor, ok, entendi, não é difícil, eu vou fazer isso, vou meter a cara, até porque daqui a um tempo você vai estar lá dentro da escola, muito provavelmente. Mas e vocês aí, no polo? Não faz nada? Não. Ai, meu Deus, não fazemos mais nada, a não ser telefone ou uma ajuda, um auxílio. No passado, quando nós éramos tutores de polo, né, porque mudou a nomenclatura, mudou os registros, nós não chamamos mais tutores, nós somos orientadores. Mas quando nós éramos os tutores, nós inclusive íamos até a escola no momento da aplicação, ou os orientadores eram os tutores, né? Eu fui muito isso. Nós íamos até a escola, então você estava lá, por exemplo, fazendo 100 horas de estágio. Dessas 100 horas de estágio, 60 horas era na escola. Então, em um ou dois momentos, eu ia até a escola também, sentava na sala onde você estava, era até engraçado, porque eu sou um cara de 1,90 m. Então eu ficava lá na educação infantil com as crianças, até quando eu fiz estágio na educação infantil também foi muito engraçado, mas foi legal. Porque as crianças, elas olham pra gente assim como se fôssemos, né, monstros. Eu sou enorme, eu sou grotesco, careca de barba, então é uma figura nonsense na escola, né?
Mas eu ia, eu ia, a outra tutora na época ia, todos nós íamos lá e fazíamos essa observação e tínhamos um outro contato com a escola, mas desde que houve a mudança dessa nomenclatura e das atribuições que nós temos no polo, nós não acompanhamos mais vocês lá. O estágio, esses estágios, eles podem acontecer sem nem passar pelo polo. Até um tempo atrás nós tínhamos até que assinar os termos. Hoje, por exemplo, se você opta em fazer o estágio presencial, automaticamente vai ser a modalidade de ensino. Você vai na escola, conversa, consegue campo, pega os dados, vai para tua casa, preenche os dados, preenche o termo, imprime o termo, assina, leva na escola, a menina lá, a pessoa carimba, assina, te devolve, você digitaliza e posta. Ok. Olha lá. Veio validado o seu termo, você começa as observações e não elabore o plano antes de fazer as observações. Porque de repente a professora está trabalhando um assunto A, B ou C e você, sem nem conversar com ela, elabora um plano de aula que aborde X, Y, Z. Vocês estão falando de coisas muito distantes. Não é interessante. Começa, faz 1, 2 horas de observação, crie uma identidade com essa pessoa que está lá te ajudando. Ela abriu as portas da sala dela para você estar lá. E aí você elabora o plano. Nós nem precisamos mais assinar esse plano. Você salva ele em PDF, manda para a Uninter, eles validam. O termo de a ficha de frequência, mesma coisa. Você não precisa mais do orientador para esse tipo de estágio, quando optar, né, pela escola. Então mudou muito, né? As coisas mudaram muito. Eu, como professor na escola, antes da pandemia, também visualizei um movimento de que algumas universidades estaduais aqui da região, em específico a Universidade Estadual de Maringá, ela exigia ainda a presença do professor, né, de estágio. Não é um orientador, não é um tutor, é um professor que se deslocava e tal. Então tem a universidade aberta, a pessoa responsável ia lá, ficava na sala, tudo, mas é um movimento que tende a ser alterado, beleza? Então lide-se aos demais. Fazia tempo que eu não falava sobre estágio no canal. Eu gosto de falar sobre estágio, eu gosto de falar sobre metodologias. Espero que ajude vocês aí a encontrar o estágio, a melhor solução. Valeu? Gente, um abraço. Até mais.